Olá, meu nome é Ricardo Reimann e é um prazer ter você aqui no canal. Você sabia que o maior roubo a banco da história foi feito pelo ditador Saddam Hussein após uma arrancada avassaladora rumo à capital Bagdá? Os americanos encaravam a etapa decisiva da guerra contra o Iraque. A terceira divisão de infantaria do exército americano cumpriu seu objetivo quando cruzou a fronteira do Kuwait e entrou no Iraque no dia 20 de março de 2003. Sua ordem era tomar o aeroporto internacional Saddam, o principal campo de pouso de Bagdá, a cerca de 20 quilômetros do centro da capital iraquiana. Poucos dias depois, os soldados da terceira divisão conquistaram seu objetivo, renomeando como Aeroporto Internacional de Bagdá. A capital de 5 milhões de habitantes estava às escuras. Pela primeira vez, desde o início da guerra, houve um blackout. A população da cidade passou a noite ouvindo explosões de um novo tipo. Não eram mais as bombas lançadas de aviões. A troca de tiros de artilharia indicava que a Batalha de Bagdá havia começado. A guerra chegou à sua fase final, mais perigosa e mais temida. Desde o início das operações, as tropas americanas se concentraram em avançar o mais rápido possível em direção a Bagdá. A missão, afinal de contas, não é tomar território, e sim derrubar Saddam Hussein. Em 15 dias, apoiados por ataques aéreos, os soldados americanos e britânicos sofreram menos de 100 baixas, boa parte em acidentes e sem enfrentar nenhuma batalha importante. Mesmo com o inimigo praticamente intacto às portas da sua cidade, o regime de Saddam continuava desafiador. O próprio ditador apareceu na TV para rebater suspeitas de que estaria morto ou havia fugido do país, referindo-se pela primeira vez a um incidente ocorrido depois do início da guerra, a derrubada de um helicóptero de ataque americano na primeira semana. Em seu discurso, o ditador pediu à população para atacar as tropas americanas que estariam contornando as linhas de defesa de Bagdá. Na verdade, as tropas romperam essas linhas, triturando 2 divisões da Guarda Republicana, a melhor força militar de Saddam Hussein. Os anéis de defesa de Bagdá começaram a cair na quarta-feira, 2 de abril de 2003. Os fuzileiros navais avançaram contra Qut, às margens do rio Tigre, e tomaram a ponte da cidade. A divisão de Bagdá, da Guarda Republicana, que guardava o lugar, foi posta fora de combate. A vitória deu aos americanos uma via de acesso fácil através de uma das principais estradas do país, no setor sudeste de Bagdá. Do outro lado, a terceira divisão de infantaria dos Estados Unidos saiu da cidade de Gabala e, no caminho de Bagdá, conquistou uma importante ponte sobre o rio Eufrates, último obstáculo natural entre o exército e Bagdá. Em 3 de abril de 2003, as tropas americanas da terceira divisão de infantaria avançaram sobre a capital Bagdá. A batalha para conquistar a capital iraquiana durou 9 dias e se encerrou oficialmente em 14 de abril. Esse episódio ficou conhecido historicamente como a Batalha de Bagdá e também como a Queda de Bagdá. No primeiro dia do mês de maio de 2003, o presidente americano George W. Bush declarou o fim da guerra, apesar do conflito ter continuado por mais 8 anos. Enquanto a guerra se estabelecia, paralelamente, palácios, escritórios do governo, hotéis de luxo, museus e hospitais foram saqueados por civis ao longo de toda a capital. O Museu Nacional do Iraque e o Centro de Artes de Saddam, na Universidade de Bagdá, com uma coleção de 170 mil artefatos de valor inestimável para a história, foram um dos lugares mais saqueados. A Biblioteca Nacional e os Arquivos Nacionais do Iraque sofreram atentados incendiários, destruindo mais de 7 mil anos de história em objetos e manuscritos. Enquanto isso, algo ainda maior acontecia. O Banco Central do Iraque, que foi criado em 1956 como uma forma de substituir o Conselho Monetário do Iraque, o qual foi criado para administrar o sistema monetário do país, que foi controlado pelo monetário britânico da Mesopotâmia até 1931. No entanto, a má administração do dinar, unidade monetária de países mediterrâneos, por Saddam Hussein, gerou uma moeda instável e nada confiável no mercado internacional. Além de usá-la
como um poderoso instrumento de repressão econômica e social em meio a uma gestão que já era prematura e decadente. Para reforçar esse controle soberano sobre as próprias finanças, o governo fez do Banco Central uma verdadeira fortaleza. Cerca de 40 metros de altura, a estrutura era em formato de cubo, revestida em mármore, que quase não tinha janelas. Tudo foi projetado para ser o banco mais impenetrável do mundo, tanto que os ladrões só conseguiriam ter acesso a ele pela porta da frente. E por incrível que pareça, foi assim que o maior roubo da história aconteceu. Às 4 horas do dia 18 de março de 2003, um dia antes de Bagdá ser bombardeada pelos mísseis norte-americanos, 3 grandes caminhões estacionaram na frente do banco e permaneceram lá, enquanto homens uniformizados saíam com caixas de metal vazias e voltavam com elas carregadas com até 100 milhões de dólares. Não houve explosivos, eles não estavam armados, não teve confusão e nem perseguição. Depois que abasteceram os caminhões com a impressionante quantia de $1 bilhão, Qusay Hussein, o chefe das forças de segurança iraquianas e filho de Saddam Hussein, entregou um bilhete ao presidente do banco, dizendo que a ação foi necessária para evitar que o dinheiro caísse em mãos estrangeiras. Nenhuma autoridade se posicionou contra Saddam, que tratava todo o dinheiro da nação como se fosse seu. Ninguém teve coragem de dizer que ele não podia fazer aquilo. O ditador não esperava salvar seu país, mas só a si mesmo, enquanto que tudo desmoronava. No final das contas, ele só reforçou a atitude que todos esperavam. O governo dos Estados Unidos não demorou para descobrir sobre o roubo orquestrado por Saddam Hussein. Por isso se mobilizou para rastrear o dinheiro, temendo que ele fosse direcionado para financiar grupos terroristas. Cerca de 650 milhões de dólares foram descobertos através de uma parede falsa num palácio que pertencia ao filho de Saddam Hussein. Porém, não conseguiram determinar se pertencia à quantia roubada do Banco Central. Em outro palácio de Saddam, soldados americanos encontraram algumas caixas de alumínio, cada um com a quantia de 4 milhões de dólares, todas em notas de 100. E muitos comandantes transportaram secretamente o dinheiro para o Kuwait, e por isso, os Estados Unidos condenaram mais de 35 militares por roubo. Ao longo dos anos, o FBI encontrou 91 depósitos clandestinos espalhados pelos Estados Unidos com dinheiro do Banco Central do Iraque. Todos eram coordenados pelo Major Mar Richard-Fuller, um fuzileiro naval que tinha sido designado para contar o dinheiro em Fallujah e o responsável por começar a desviá-lo. Então, o capitão das Forças Armadas, Michael Nawen, desapareceu com 700 mil dólares, mas foi pego pelo FBI quando voltou de serviço e comprou à vista uma BMW. Certamente Saddam Hussein imaginava que iria fazer de tudo com seu dinheiro, menos que um ou outro norte-americano iria gastá-lo comprando carros da BMW. Até hoje, a fortuna roubada pelo ditador continua circulando de uma mão corrupta à outra.